Lembrando que período termina em ponto, exclamação, interrogação e reticências. Então, o período começa em cresce, termina em prisão. O segundo período começa em quase toda parte e termina intensamente. E o coitado do C está aqui, já vou botando um coração por respeito, né? Vou dar uma olhadinha nele, vem assim. Em quase toda parte, a rede de prisões está se ampliando intensamente. Se esse C for um pronome passivador, você consegue entender que a rede de prisões está sendo ampliada, ou seja, que ela não está ampliando, ela está sendo ampliada por um agente qualquer externo, que então seria o governo que está ampliando essa rede de prisões, ela está sendo ampliada. Esse agente nunca aparece expresso quando o C é pronome passivador, então você nunca sabe quem é. Então, por exemplo, você tem a estrutura alugam-se casas, que nesse caso as casas estão sendo alugadas, você nunca vai saber quem está alugando essas casas, quem é o cara que pratica a ação. Não é que ele não exista, ele é um agente indeterminado, um agente que você não conhece, beleza? Então, aquilo, em quase toda parte, a rede de prisões está se ampliando intensamente. O que você pensa logo de cara? Eu poderia dizer que essa rede está sendo ampliada? E aí está sendo ampliada por um agente, que são os próprios países, os próprios governos desses países? Sinceramente, acredito eu que sim. E a banca também acreditava nisso. Por quê? Porque o primeiro gabarito que ela deu para essa questão foi certo. Só que ela mudou o gabarito depois. E aí, quando ela mudou o gabarito, ela disse o seguinte: estou mudando o gabarito porque não existe necessariamente um agente aqui. Resumindo, a rede de prisões está se ampliando, é como se fosse uma coisa que acontece, mas não necessariamente tendo um agente, que eu não sei quem é, que está ampliando essa rede. E porque o verbo que está aqui é o verbo ampliar-se, que é um verbo pronominal. Ou seja, esse C faz parte do verbo, é aquilo que a gente chama de parte integrante do verbo. O que o parte integrante do verbo faz? Quando o verbo é conjugado, o pronome é conjugado com ele. E aí, se o sujeito for a palavra eu, você vai precisar do pronome me necessariamente. Se o sujeito for tu, você vai precisar do pronome ter. Ou seja, vai ter sempre um pronome átono sendo conjugado, né? Se o sujeito for ele ou você, você vai ter o pronome ser. Se o sujeito for nós, o pronome nos. Se o sujeito for vós, o pronome vos. Se o sujeito for eles ou vocês, o pronome ser. Ou seja, conjugação do verbo ampliar-se, verbo pronominal, no presente do indicativo. Eu me amplio, tu te amplias, ele se amplia. Nós nos ampliamos, vós vos ampliais, eles se ampliam. Ou seja, esse é o verbo pronominal. O lance aqui, de fato, se você abre o dicionário, está lá o verbo ampliar-se. Tá? Então, a banca considerou esse cara aqui como parte integrante do verbo, sendo esse verbo o verbo ampliar-se, ou seja, em quase toda parte a rede de prisões está se ampliando. E se eu colocasse aqui, por exemplo, o sujeito eu, ficaria em toda parte eu me estou me ampliando. Seria isso, entende? A gente entende porque, de fato, existe uma técnica aqui que pode me levar para a parte integrante do verbo, porque existe o verbo ampliar-se. Beleza? Mas numa boa, gente, não exclui o fato dele ser apassivador. Tá? Inclusive, muito baseado no que a banca Sebrasp faz em diversas outras questões, com estruturas muito parecidas com essa, e ela encara como pronome passivador. Mas dessa vez ela mudou o gabarito para errado e disse que esse verbo é um verbo pronominal. Então, quer saber? Se acontecer de novo com esse mesmo verbo, você vai marcar como parte integrante do verbo. A banca não vai aceitar como pronome passivador, mesmo que a gente saiba que as duas leituras são possíveis. Beleza? E muitas vezes isso acontece. Tá? A banca deu como errado e encarou isso apenas como parte integrante do verbo. Eu particularmente discordo, mas... E daí? O que eu penso não cai na prova. O que cai na prova é o que a banca pensa. Então, você vai anotar aí. Caiu se ampliar, se ampliando.
na banca Sebrasp, eu vou preferir isso como parte integrante do verbo e não como partícula passivadora, porque a banca disse que era partícula passivadora e depois ela disse que não era não, que era só parte integrante do verbo. Então, para a banca Sebrasp, nesse contexto, ela vai funcionar só como parte integrante do verbo. Fica aí, né, o asterisco e não asterístico. Obrigada. Asterisco, tá? Então, portanto, a banca marcou errado porque ela resolveu mudar de ideia. Mas eu quero que você faça essa anotação para este verbo, beleza? Estou sendo bem específica no que eu estou falando.